No versículo 19, nós temos dois pontos. Primeiro, nós temos uma orientação de Deus para o povo, amém? Deus fala o seguinte, eu escolhi vocês, Ele está falando para o povo, eu escolhi vocês para que vocês ordenem ao filho de vocês a permanecer no caminho. E aquilo que vocês ministrarem sobre a vida do filho de vocês será tão poderoso que a família dele será impactada, amém? Então Deus dá um ordenamento ao povo. Vocês precisam ministrar aos seus filhos e às famílias deles aquilo que eu estou liberando sobre a vida de vocês, amém? Primeira parte é uma orientação do Senhor. Na segunda parte, há uma promessa, há uma consequência de nós produzirmos essa fidelidade sobre as nossas famílias. Então ele complementa: se vocês ordenarem aos seus filhos a guardarem o caminho do Senhor, eu farei sobre a vida de vocês tudo aquilo que eu os prometi. Amém? Então, quando nós caminhamos no propósito de Deus, quando nós trilhamos uma jornada com o Pai, cumprindo aquilo que Ele ordenou sobre nossas vidas, há uma consequência. Nessa palavra, a consequência é o cumprimento de promessas. Não sei qual foi a promessa que o Pai fez sobre a sua vida. Não sei quais foram as palavras que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas eu tenho uma palavra sobre a minha casa. E eu preciso andar de acordo com aquilo que o Pai me ordenou para fazer. E quando eu caminho no trilho que Ele me ensinou a andar, eu vou viver o cumprimento dessa promessa. Nós precisamos entender isso. Que muitas das vezes nós temos uma promessa, mas nós não trilhamos pelo caminho que vai nos conduzir até ela, amém? Quando eu tinha 18 anos, eu me converti, voltei aos caminhos do Senhor, e com aproximadamente 20 anos, 21 anos, eu recebi uma palavra, que eu seria um pastor, novo ainda, não pensava em ministério, nada do tipo, mas eu recebi essa palavra, que eu ia ministrar. Eu recebi a palavra dizendo que eu deveria comer deste livro, assim como fala para Jeremias, coma deste livro. Eu recebi essa palavra, coma deste livro, para que você possa ser usado poderosamente através da palavra de Deus. Eu amém, glória a Deus. Só que durante um tempo eu não caminhei para viver o cumprimento dessa palavra. Por quê? Eu não vivia da palavra, eu não buscava estudar a palavra. Ou seja, havia uma promessa sobre a minha vida, porém eu não estava caminhando em rumo ao cumprimento dessa promessa. Vocês entendem? Que às vezes nós temos uma promessa sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Que nenhum dos nossos irão se perder, amém? Só que muitas das vezes nós somos os primeiros a falar, a abrir a boca e falar palavras de maldição contra a nossa própria casa. Ao invés de nós caminharmos no destino, ao cumprimento dessa promessa que a nossa casa será alcançada, nós somos os primeiros a colocar barricadas, obstáculos e barreiras ao cumprimento dessa promessa. Nós somos os primeiros a dificultar a nossa jornada. Mesmo que o cenário esteja contrário, mesmo que no local, na promessa sobre a vida de alguém que será liberto, que será curado, você só está vendo que a enfermidade só piora, você só vê que a pessoa que tem um vício só está se afundando ainda mais no vício. Ao invés de você liberar palavras de maldição, palavras que não trazem vida sobre aquela pessoa, traga uma palavra de vitória, traga uma palavra de transformação. Mesmo que o cenário esteja caótico, traga: eu vou viver o meu milagre. Eu verei essa pessoa curada, eu verei o meu marido liberto, eu verei a minha esposa salva, eu verei os meus filhos caminhando nos caminhos do Senhor. Mesmo que o cenário atual seja totalmente contrário a essa realidade, mas pelos olhos da fé nós precisamos enxergar a promessa do Pai. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. O que nós precisamos entender é nos firmar na palavra que Ele tem e permanecer nessa palavra. Nós não temos como recuar, nós não podemos olhar para trás. Lá em Hebreus 10, no versículo 29, se eu não me engano, fala que Deus não se agrada daqueles que retrocedem pelo caminho. Ou seja, eu estou trilhando o caminho
eu estou caminhando com o Pai, só que em dado momento eu retrocedo, eu olho para trás, eu volto à minha trilha anterior, eu volto à minha jornada anterior, antes da palavra liberada da parte do Senhor. E a palavra nos garante isso lá em Hebreus 10, que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então, se você tem uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua família, fique firmado nessa palavra. Não libere palavras contrárias ao cumprimento daquilo que Deus está para fazer. Você é o maior agente do milagre dentro da sua casa, dentro da sua família. Amém? E nós temos essa consequência que é o cumprimento de tudo aquilo que Deus nos prometeu. E nós vemos isso como complemento lá no versículo 18. Se você voltar no versículo 18, ele está falando o seguinte, ó: afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio de Abraão. Amém? Se nós voltarmos no capítulo 12, versículo 13, nós temos essa mesma promessa da parte de Deus para Abraão. 13 não, desculpa. Do 1 ao 3, né? 13. Capítulo 12, do 1 ao 13, o Senhor fala a Abraão da seguinte forma: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, o que Deus está falando para Abraão, na orientação: ensine aos seus filhos a andarem pelos caminhos, que a família dos seus filhos permaneçam no caminho do Senhor, e tudo aquilo que eu estou prometendo a você se cumprirá. E todas as famílias da terra, todas as nações da terra serão abençoadas. Isso foi uma promessa feita a Abraão. Então o versículo 19 só é garantia daquilo que ele já havia falado anteriormente. Desde o capítulo 12, o Senhor já havia feito uma promessa sobre a vida de Abraão. E ele deu uma orientação: se você quer ver o cumprimento dessa promessa, esteja firmado nos meus caminhos. E assim como você está firmado no meu caminho, reproduza isso sobre a vida dos seus filhos e dos seus netos. O pastor Anderson Silva, pastor lá de São Paulo, uma vez ele ministrando aos homens lá da igreja dele, ele liberou a seguinte frase que marcou a minha vida. Ele falou o seguinte: os meus netos adorarão ao Deus que os meus filhos adoram, porque os meus filhos adorarão ao Deus que eu adoro. Ou seja, ele cria uma geração, ele cria uma linhagem geracional dentro da sua casa. Os netos deles estarão firmados no caminho do Senhor. Por quê? Os filhos deles também estarão, porque ele está firmado no caminho. Nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos ter essa ótica transformadora dentro do nosso lar, dentro da nossa própria vida. O nosso compromisso não é só com a minha própria vida, não. Há uma promessa estabelecida sobre nós e, principalmente, há uma responsabilidade da nossa parte. Nós precisamos entender isso. O compromisso que nós temos diante de Deus em conduzir famílias, em conduzir nações a serem abençoadas por Deus. Nós precisamos entender que a obediência ela vai gerar bênção. Assim como nós lemos semana passada que na unidade Deus ordena a bênção, lá em Salmo 133, nós precisamos entender que a obediência ela vai gerar bênção sobre as nossas vidas. Assim como eu estou falando aqui no versículo 19, ele divide o versículo em duas partes. Primeiro, uma orientação, e a segunda parte, o cumprimento de uma promessa. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser obedientes ao direcionamento que Deus tem colocado sobre a minha e sobre a sua vida. Nós precisamos estar firmados naquilo que o Senhor tem colocado sobre nós, sobre cada palavra, sobre tudo aquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração. Eu preciso me firmar nessa palavra e ser obediente a ela. Eu preciso buscar o cumprimento dessa palavra sobre a minha vida, para que eu possa ser abençoado por Deus. Amém? Continuando.
mais do que... Vamos lá. Mas de que forma nós podemos alcançar, reproduzir isso dentro da nossa família? De que forma eu posso reproduzir dentro do meu lar o ensinamento necessário para que meus filhos venham guardar o caminho do Senhor? Para que os meus filhos vejam em mim a reprodução daquilo que eu estou falando para eles viverem. Porque no mundo tem até um ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tem muitas pessoas e alguns pais falam isso para os filhos, né? Olha só, você tem que fazer o que eu estou mandando você fazer, mas aquilo que eu faço, você não copia. Eu ouvi isso muitas das vezes do meu pai. Eu estou mandando você fazer dessa forma, você tem que fazer, mas aquilo que eu estou fazendo errado, você não faz não. Você tem que fazer o certo, porque você sabe o que é certo. Mesmo que eu esteja errado, mas você tem que fazer o certo. Muitas das vezes nós, como responsáveis, como pais, como referência dentro de um contexto, às vezes nós temos essa atitude, nós temos essa prática de falarmos para as pessoas fazerem as coisas certas, mas nós não reproduzimos as atitudes certas que nós cobramos. Então, o primeiro passo, nós como pais, como pessoas de autoridade dentro de um lar, dentro de uma família, nós precisamos entender isso. Eu preciso não só ter o discurso, mas viver de uma prática coerente ao discurso que eu prego. Amém? Porque a minha atitude, ela vai pregar muito mais do que as minhas palavras. Dentro do meu lar, eu posso falar coisas muito, muito bonitas. Eu posso falar coisas muito poderosas de Deus. Mas se eu tiver uma atitude contrária àquilo que eu prego, o meu testemunho não vai impactar a vida da Maiara, da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe. Não vai impactar. Eu posso ter um discurso muito bonito no altar, mas se eu chegar em casa e fizer algo totalmente diferente, isso não vai trazer valor nenhum sobre a vida da Maiara, sobre a vida da Zoe. Nós precisamos entender que nessa caminhada nós temos uma responsabilidade e um compromisso de conduzir pessoas ao reino de Deus. O reino de Deus não é só para mim, a salvação não é só minha, a salvação é para todos aqueles que creem no Senhor. E eu preciso fazer com que outros creiam nele. E de que forma eu faço isso? Pregando o Evangelho. De que forma eu prego o Evangelho? Com as palavras, mas com a minha vida, principalmente. Há uma frase que a gente não sabe de quem é o autor, é autor desconhecido, que ele fala o seguinte: pregue a palavra em todo o tempo. Se necessário for, use as palavras. Em todo o tempo você está pregando a palavra de Deus. Através do seu testemunho, através das suas ações, da sua fala, da sua prática, quando você ajuda alguém na rua que de repente você não conhece, quando você contribui com alguém, quando você responde alguém com amor, até mesmo quando você não recebeu amor nas palavras daquela pessoa. Tudo isso você está pregando o Evangelho. E quando você fala o Evangelho, você também está pregando. Então nós precisamos entender que a nossa pregação, o nosso testemunho, ele é muito mais poderoso do que quando nós abrimos a Bíblia. A nossa atitude é muito mais poderosa do que quando nós lemos a Bíblia. Então lá em Provérbios 22, versículo 6, há uma dica de como nós precisamos andar. Amém? Provérbios 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho. Amém? Então aí tem uma continuação. Vamos lá. Ensina o menino no... Ele fala, ensina o menino o caminho? Não. Ele não está falando aqui o seguinte: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Não, ele está falando o seguinte: ensina o menino no caminho. Ou seja, eu tenho meu filho, eu tenho aqueles que estão juntamente comigo, então eu estou com eles do meu lado no caminho, e durante este caminho eu estou reproduzindo sobre a vida deles aquilo que eles precisam viver. Amém? Porque aí traz uma responsabilidade sobre nós. Porque se no caminho eu posso apontar para ele e viver do jeito que eu quero. Só que não. Ensina o menino no caminho. Enquanto você está caminhando com ele, você está ensinando. Enquanto ele está caminhando com você, tropeçando ou não, você está do lado dele, demonstrando o caminho no qual ele deve andar. E isso é tão poderoso que mesmo quando ele se envelhecer, mesmo quando você não estiver de repente mais no caminho, porque se o menino já envelheceu, de repente hoje você
não estará mais do lado do menino. Entenderam? De repente a pessoa já foi recolhida para o Senhor. De repente alguns aqui tiveram pais, mães, que ensinaram vocês no caminho. Hoje seus pais, as referências que vocês têm, não estão mais no caminho com vocês, mas vocês estão no caminho. Por quê? Vocês envelheceram, mas vocês carregam algo tão poderoso dentro de vocês, que vocês não se desviaram do caminho. Então nós precisamos entender isso. Que nem sempre eu sei que eu estarei do lado da Zoe. Estava até conversando aqui com o pessoal ali na reunião do departamento infantil, do grupo missionário de crianças. Algumas orientações que eu estava falando com a Zoe em relação à escola, que eu estava conversando com ela hoje. Porque eu não vou estar com a Zoe dentro da escola. Mas o que é que eu preciso reproduzir sobre a vida dela? Você é uma filha de Deus. Como filha de Deus, você tem que ser diferente. Tudo bem, ela tem 4 anos. Mas ela já precisa começar a entender que ela precisa ter um comportamento diferente. Ela não pode fazer tudo igual aos outros fazem. É uma criança, vai errar? Vai errar. Claro, obviamente, nós erramos. Só que eu preciso ministrar sobre a vida dela. Eu preciso apontar para ela não só o caminho, mas no caminho. Para que ela possa entender que ela carrega algo dentro de si que é poderoso, valioso, e que nada que possam apresentar a ela tenha maior valor daquilo que ela carrega dentro de si. Então nós precisamos entender isso. Continuando, se nós lermos o versículo 5 de Provérbios 22, ele faz um apontamento de um outro caminho. Provérbios 22, versículo 5. Ele fala o seguinte: o perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensine seus filhos no caminho. Amém? Então nós precisamos entender que há 2 caminhos. Existem 2 caminhos. Um caminho onde vai ter espinhos, onde vai ter dor, onde terá problemas, e que esse caminho pode conduzir à morte, pode conduzir à perda, e uma pessoa sábia, entendendo esse caminho, se afasta dessas pessoas. Então, por outro lado, ensina o menino no caminho. Nós precisamos entender a responsabilidade que é viver no caminho. Ah, William, então quer dizer que no caminho eu não vou ter problema? Não, você vai ter problema sim. Ah, William, quer dizer que no caminho eu não vou chorar? Não, você vai chorar sim. Mas há uma diferença. Assim como nós cantamos aqui: filho, eu quero enxugar as tuas lágrimas. Filho, eu quero te abraçar no momento da dor. Essa é a diferença de estarmos no caminho. Que mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos sofrimentos, o nosso Pai está cuidando de nós. Por isso que é importante nós estarmos no caminho. Porque enquanto nós estamos no caminho, Deus está cuidando de nós. Enquanto nós estamos no caminho, Deus está nos orientando. Enquanto nós estamos no caminho, Deus está ministrando nossas vidas e nos apontando o destino que nós precisamos seguir. Então, parte disso está nesse reconhecimento, em entender o apontamento desse caminho. Então você, como uma autoridade constituída dentro do seu lar, seja você um pai, seja você uma mãe, ou até mesmo você como filho, de repente você é o único filho dentro do seu lar, que você é cristão, que você tem caminhado com Deus, mas você é essa pessoa que vai apontar o caminho para eles. Você tem uma responsabilidade. E lá em Provérbios, no versículo 8 até o 16, nós temos uma série de orientações. A preocupação de um pai ministrando sobre a vida do filho. Ele vem dizendo uma série de instruções. Ele vem: meu filho, presta atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Nós, como filhos, precisamos entender que a voz daqueles que estão sobre nós, aqueles que possuem uma autoridade, uma responsabilidade sobre nossas vidas, elas precisam ter valor, elas possuem um apontamento para nós, um destino. Versículo 9: o que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Nós precisamos valorizar cada uma das palavras. Tudo bem que de repente para os filhos aqui, que têm ainda suas mães, pode dizer assim: mas minha mãe fala muito.
Ah, mas minha mãe fala coisa que não tem nada a ver. Não, mas minha mãe está falando coisa que está fora do contexto. Mas ela está me perseguindo. Tem filho que é assim, né? Mas nós precisamos entender que a palavra do pai e da mãe é uma orientação poderosa para o nosso destino. Você, pai e mãe, até mesmo quando você libera, de repente você uma orientação dada, não deixe de fazê-lo. A palavra que você libera, ela tem valor sobre a vida do seu filho. Ela é poderosa sobre a vida do seu filho. Assim como nós lemos no versículo 9, o que você aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e um colar de honra em seu pescoço. A orientação dos pais traz graça e honra sobre os filhos. Os filhos que obedecem e entendem que ao colocar essa coroa de graça, usarem esse colar de honra, eles estão sendo abençoados por Deus, porque eles estão seguindo a orientação dos seus pais. Estão sendo direcionados por Deus, através daqueles que eles foram colocados, para orientar no seu caminho. Juízes 6, se eu não me engano, acho que é Juízes 6, quando vai contar a história de Gideão. Gideão não, desculpa. É o pai de Sansão, Manoá. Manoá recebe uma informação da sua esposa. Sua esposa está no campo, o anjo se apresenta a ela e fala com ela o seguinte: olha, você vai engravidar, você vai gerar um filho, e ao gerar esse filho, ele vai ser nazireu de nascimento. Ele vai ter um propósito sobre a vida dele. Ele não pode beber bebida forte, ele não pode tocar em nada morto. Então segue ali uma série de orientações. Quando ela chega para o seu esposo, ela orienta o seu esposo, ela conta aquilo para o seu esposo ora a Deus, pedindo para que aquele anjo voltasse àquele local e falasse com ele também aquela mesma orientação. Quando aquele anjo se apresenta a ele, ele fala o seguinte: Senhor, me ensine a forma correta que eu devo cuidar do meu filho. Essa foi uma oração que eu e Maiara fazíamos na época da gestação da Zoe. Foi uma palavra que veio nesse período para nós, e nós falávamos isso, nós orávamos isso: Senhor, ensina-me a cuidar da Zoe como nós precisamos cuidar, da forma que o Senhor quer que nós venhamos a cuidar. Porque nós entendemos que os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são para nós, os filhos são para Deus. Tem gente que fala que cria o filho para o mundo, né? Não, eu crio a Zoe para Deus. Eu volto a criação da Zoe para aquilo que Deus quer fazer sobre a vida dela. Então, eu preciso entender que Ele colocou a Zoe sobre nós como um empréstimo, e nós precisamos cuidar da vida da Zoe da melhor forma possível, mediante a orientação que Ele coloca sobre nós. Então nós precisamos entender que há uma responsabilidade nesse trajeto, há uma responsabilidade enquanto nós estamos trilhando esse caminho rumo ao destino que Deus tem para a nossa família. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso, e nós não podemos abrir mão disso. Mas como nós podemos proceder nessa instrução que Deus nos dá? Lá em Deuteronômio 6, versículo 8. Desculpa, versículo 1, tá? Deuteronômio 6, versículo 1 a 8. Quando você está abrindo aí, eu lembrei de um relato aqui, do quão poderoso é aquilo que nós carregamos. Um pastor americano, autor de vários livros, chamado Timothy Keller, ele contou a história que ele foi visitar um pastor amigo dele, só que já idoso, está sofrendo com demência. Eu não lembro se era Alzheimer, não sei qual era a enfermidade que ele tinha, mas era uma enfermidade neurológica que afetava a memória daquele homem, afetava a lembrança, algumas relações que aquele homem tinha. E a família dele colocou ele num abrigo, num asilo, num local onde que ele era cuidado. E o pastor Timothy Keller foi visitar aquele homem. Quando ele chegou lá, o primeiro impacto dele foi que quando a enfermeira perguntou quem ele ia visitar e ele falou o nome do pastor, ela falou: hoje não é um bom dia para visitar ele não, porque hoje ele está muito agitado. Ele é sempre agitado, mas hoje ele está muito agitado.
E ele ficou preocupado, ele falou, mas agitado por quê? Não, ele está muito agitado, hoje ele está demais, hoje ele já xingou as enfermeiras, hoje ele já brigou, ele já fez isso, fez aquilo. Não, mas ele era um pastor, ele é um homem de Deus, não sei o quê. E aí ele foi visitar o tal pastor, foi no quarto desse tal pastor. Quando chega lá, o pastor não lembrava dele, obviamente, e tudo que o pastor produzia, tudo aquilo que o pastor falava com ele, eram palavras chulas, ele falava palavrão, ele reclamava, brigava, reclamava do que estava passando na televisão, a enfermeira passava, ele reclamava da enfermeira, e aquilo ali foi angustiando Timothy Keller por ver uma situação daquela, um amigo dele, fragilizado daquela forma, debilitado daquela forma, e aquilo impactou ele, e ele teve a oportunidade de visitar um outro amigo que estava em uma situação semelhante àquele pastor, internado também, no asilo, devido a uma doença neurológica, com problemas de memória, e quando ele chegou lá, ele já estava preparado em ver um cenário semelhante ao que encontrou naquele primeiro amigo que ele foi visitar. Quando ele entra no quarto daquele amigo, ele começa a conversar, o amigo não lembrava dele também, só que na conversa com aquele amigo, tudo aquilo que o amigo dele falava sempre era voltado para a palavra de Deus. Quando o pastor Timothy Keller falava um versículo ou comentava algo sobre Deus, sobre Jesus, aquele pastor complementava com versículos, complementava com uma palavra, era doce com as palavras, era amigável com as palavras. Então ele foi entendendo que o problema não era em si a doença neurodegenerativa, o problema neurológico que aqueles pastores estavam enfrentando, mas era aquilo que cada um deles carregou até o final das suas vidas. Que de repente aquele pastor amigo era um pastor, era um homem de ministério, era um homem grande, era um homem poderoso, mas de repente dentro do seu coração não estava enraizada a palavra de Deus. Então, quando no momento da sua fragilidade, da sua debilidade, ele deixou transparecer a sua natureza real. Porém, aquele outro amigo dele, pastor, com palavras doces, amáveis, amigáveis, mesmo naquele mesmo cenário, transparecia amor, gentileza, cuidado, palavra. Por quê? O coração dele, a natureza dele estava impregnada da presença de Deus. Estava impregnada da palavra que ele não só pregava, mas ele viveu ao longo da sua vida. Por isso que é importante para nós entendermos isso. O compromisso, a responsabilidade que nós temos. Aquilo que nós carregamos vai produzir em nós algo poderoso, não só nesse tempo, mas no tempo futuro também. Na nossa velhice, quando de repente mais ninguém estiver aguentando a gente precisa entender que aquilo que nós carregamos é poderoso demais para ser perdido por aquilo que nós somos. Nós precisamos carregar a palavra de Deus como se fosse a nossa identidade. Nós precisamos carregar a presença de Deus como se fosse o valor mais precioso que nós temos em nós. O apóstolo Paulo, ele fala, nós somos como vasos de barro que carrega dentro de si o maior dos tesouros. Esses somos nós. Vaso de barro simples, frágil, sem muita honra, mas dentro de nós há algo poderoso que é chamado de Espírito Santo de Deus, que é chamado presença de Deus, que é chamado cuidado de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós carregamos dentro de nós a presença do Eterno, e isso não pode ser roubado por nada que venha a ser apresentado a nós. Amém? Aí continuando agora, Deuteronômio 1, do versículo 1 ao 8. Estes são os mandamentos e os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra, ou seja, na terra onde vocês estão sendo enviados, na terra prometida, que em breve vocês possuirão. Só uma pausa aqui. O livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. Deuteronômio significa justamente isso, repetição da lei. Nós temos, assim que o povo sai do Egito, nós temos eles ao longo do deserto sendo orientados por Deus. Primeiro eles recebem os 10 mandamentos, depois eles recebem uma série de mandamentos, ordenanças, orientações de como eles deviam viver.
Ao longo do livro de Êxodo nós temos esses relatos. Ao longo do livro de Números nós temos esse relato. O livro de Levítico, que é o livro das leis, nós temos diversas orientações que Deus foi dando ao povo, que Moisés, como líder do povo, também deu ao povo. E nós falamos que são 10 mandamentos, né? Mas na verdade o povo judeu recebeu os 683, se eu não me engano. Foram 683 mandamentos que o povo judeu recebeu. Não foram somente os 10 que nós falamos recorrentemente. Foram 683, salvo engano. E dentro desses mandamentos é quando entra aqui no versículo 6. No versículo 1. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra, que em breve vocês possuirão. E por que essa lei teve que ser repetida? Porque parte do povo morreu no deserto. Quando o povo ele se coloca contra uma palavra que Deus havia proferido contra eles, Deus mostra a terra para eles, eles estão perto de alcançar a terra prometida. Porém, quando 12 espias são enviados para ver aquela terra, para ver se era terra boa, para ver como é que era o povo daquela terra, quando eles voltam trazendo notícia ao povo, 10 daqueles homens começam a dizer: não, aquela é terra de gigantes. Não, aqueles homens, nós somos vistos como pequenos gafanhotos perto deles. Eles são poderosos, eles são grandes. Nós não temos chances. Porém, Josué e Caleb trazem um relato diferente. Eles começam a relatar: não, lá é terra que mana leite e mel. Lá um cacho de uva é carregado por 2 homens. Lá nós vamos ser vitoriosos, nós temos condição de fazer. Com a presença de Deus nós vamos alcançar. Porém, o povo se deixou corromper pelo relato daqueles 10 homens. As más notícias corromperam o coração de todo o povo. Então Deus liberou uma palavra sobre aquele povo, que daqueles, todos que tinham mais de 20 anos, não entrariam na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Por quê? Eles eram mais velhos, mas eles tinham visão. Eles tinham noção da promessa que estava para ser cumprida sobre a vida deles. Deus havia liberado uma palavra e eles se mantiveram firmes na palavra que haviam recebido. Então, quando nós estamos entrando aqui no livro de Deuteronômio, a lei é repetida de novo. Por quê? Ele está repetindo a lei para os filhos, para os netos daqueles que pereceram ao longo do tempo, ao longo daqueles 40 anos no caminho, no deserto. Então nós precisamos entender que quando nós nos desviamos da promessa, ao longo do caminho nós vamos ter que dar uma volta maior para chegar ao nosso destino. Nós precisamos entender que quando nós desviamos o nosso olhar para a promessa que Deus tem nos feito, nós perdemos o destino ao qual Ele tem nos apontado. Nós temos o relato do próprio Pedro. Pedro ele vai caminhar sobre as águas, ele vai se encontrar com Jesus. E Jesus está andando sobre as águas, Pedro está no barco e fala: mestre, eu quero ter um encontro contigo. E Jesus fala: vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. E Pedro está vendo Jesus e Pedro continua caminhando sobre as águas. Mas em dado momento a palavra vai dizer o seguinte, que Pedro começa a ver as ondas, ver o mar agitado e o vento. E quando ele tira os seus olhos de Jesus, tira os olhos daquela promessa que é chegar até Jesus, ele começa a afundar. E a nossa vida é da mesma forma. A nossa vida é igualzinha àquilo que acontece com Pedro. E muitas das vezes nós julgamos Pedro, né? Poxa, Pedro afundou, Pedro não teve fé. E muitas das vezes nós nos colocamos da mesma forma. Nós tiramos nosso foco de Jesus, vemos os problemas, vemos as situações, vemos as dificuldades. E no meio do caminho nós começamos a afundar. Mas Ele é tão poderoso, Ele é tão amável, tão zeloso por nós, que mesmo afundando, Ele estende a mão e nos resgata. Mesmo afundando, Ele nos resgata, porque Ele não vai nos perder no meio do caminho. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter os nossos olhos firmados em Jesus. Vamos continuar. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Aí entra uma orientação direta ao Senhor. Ouçam com atenção, Israel, e tenham o cuidado de obedecer.
Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Versículo 4. Ouça, ó... Ai, já perderam, viu? Então, vamos lá de novo, vamos treinar, hein? Ouça, ó... Glória a Deus. É uma orientação para as nossas vidas. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Aqui vem a orientação para as nossas vidas, amém? Repita com frequência essas orientações aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Então Deus está falando o seguinte: olha, povo de Israel, quando vocês chegarem na terra do Egito, quando chegarem na terra prometida, quando vocês chegarem na terra que eu prometi a vocês, não se percam. Continuem reproduzindo aquilo que vocês estão vivendo aqui no deserto. O sustento, a minha fidelidade, a minha palavra, continuem vivendo na terra prometida. Não se deixem perder por isso. Se vocês lerem no versículo seguinte, ele vai falar, olha, não se deixem perder pelas festas, pelas comidas, pelos banquetes, permaneçam na minha presença. E ele vem falando, olha só, repita isso constantemente aos seus filhos. Quando vocês estiverem em casa, quando vocês estiverem caminhando, ou seja, quando vocês estiverem fora de casa, quando vocês se assentarem, antes de vocês se deitarem, quando vocês se levantarem, ensine aos seus filhos. Reproduza isso sobre a sua família. Em qual momento? Em todos os momentos. Carregue isso vivo dentro de vocês. Em qual situação? Em todas as situações. Quando estiver tudo bem, é palavra, é presença de Deus, é glória de Deus, é promessa de Deus. Quando a coisa não estiver boa, é palavra, é presença de Deus, é fidelidade do Senhor, é cuidado do Pai. Nós precisamos estar carregando isso frequentemente sobre as nossas vidas. E aqui há algo que os judeus fazem, e é muito poderoso que eles carregam isso até os dias de hoje. No versículo 9 ele fala, escreva nos batentes das portas de suas casas e nos portões. Não sei se vocês já visitaram algum judeu. Eu tinha um amigo que ele seguia o judaísmo, e ele tinha um mezuzá, que é o nome de é como se fosse um rolinho preso, é um rolo dos mandamentos preso dentro de uma cápsulazinha, e ele põe no portal da porta. E ele, como judeu, ele passava todas as vezes, tanto quando ele entrava e quando ele saía, ele colocava a mão ali e fazia uma oração judaica para que Deus abençoasse ele e guardasse mediante a sua palavra. Todas as vezes. Tanto quanto ele entrava, ele botava a mão, quanto ele saía da sua casa, ele botava a mão ali também nesse mezuzá, que é essa orientação que Deus dá ao povo judeu. Então nós precisamos entender, mas o povo judeu é um povo abençoado, é um povo rico, tudo que os judeus faz prospera, por quê? Eles vivem baseado na palavra. Eles carregam a palavra dentro de si em todos os momentos. Você não vai ver aí, pelo menos eu nunca ouvi falar de um judeu pobre. Você conhece algum judeu pobre? Eu nunca ouvi. Todos os judeus que vocês veem nos noticiários, na televisão, são homens poderosos, homens que têm referência no local onde eles estão posicionados, porque eles vivem da palavra. Eles buscam viver os mandamentos, as orientações de Deus sobre a vida deles. Tudo bem que nós, como cristãos, nós entendemos que parte daquilo que eles vivem já foi cumprido através de Jesus, amém? Só que muitas das vezes nós relaxamos muito, porque nós entendemos, nós vivemos no período da graça. Nós precisamos viver e ter o cuidado tão zeloso como os judeus têm nas suas práticas. Mas muitas das vezes nós deixamos a graça e vivemos num momento sem graça. Porque a graça de Deus ela é muito poderosa.
A graça de Deus nos permite viver coisas além daquilo que nós podemos imaginar. Mas nós nos colocamos num momento de mornidão, nos colocamos num ambiente de que não, vamos vivendo, eu estou na presença de Deus, eu estou carregando a palavra de Deus. E muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos dentro de nós. Amém? E para encerrar, eu gostaria só de orar por vocês. Eu gostaria de chamar aqui Paulo Henrique está vindo já. Eu gostaria que Paulo Henrique ministrasse uma canção. É uma canção chamada A Bênção. E ela tem uma mensagem poderosa sobre as nossas vidas. Essa canção, ela traz algo que é liberado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, e está alinhado com tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. O valor que nós precisamos dar àquilo que nós carregamos. Entender que a promessa de Deus sobre a nossa vida não está alinhada somente a mim, mas a todos aqueles que virão após mim. Assim como eu entendo que os dons espirituais, os dons ministeriais não são para nós, não é para quem recebeu o dom, mas é para todos aqueles que nos cercam, para todos aqueles que cercam e estão à volta daquelas pessoas que serão usadas por Deus naqueles dons. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós carregamos não para em nós, não pode parar em nós. Ela tem que alcançar aquelas pessoas que nos cercam. Seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa igreja, no nosso local de trabalho, seja dentro da nossa vizinhança. Nós precisamos entender que há uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida de carregar a palavra de Deus. E aqueles que carregam a presença de Deus, aonde que eles estão, o ambiente tem que ser diferente. Aonde que eles estão, as pessoas precisam ser impactadas por essa presença. Amém?